A reflexão nossa dessa noite vai girar em torno desse tema aí, não se preocupem, ou não se preocupem. E o texto que nós vamos usar para refletir sobre isso é Mateus capítulo 6, versículos de 25 até 34. Antes, porém, vamos fazer mais uma oração. Pai, queremos rogar que venha falar com o nosso coração neste momento, porque as palavras, as tuas palavras, elas são discernidas espiritualmente. E que não seja uma pessoa humana falando, mas o teu Espírito Santo falando através de nós. E, ó Deus, quando chegar ao coração, que essas palavras se transformem em vida, em edificação, em crescimento e, sobretudo, ó Deus, em prática, para que a nossa vida seja bem melhor quando ouvimos e praticamos a tua verdade. Então, nos ajuda, pois precisamos sempre de ti, em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 25 a 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma referência a uma medida de 50 centímetros. Né? Então, um côvado. Quem que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Hoje pela manhã nós conversamos sobre lições que podemos aprender em meio às tempestades da vida. Agora à noite, não se preocupem. Se você olhar para este texto, por que o tema dessa reflexão? Porque no versículo 25 está escrito, não se preocupem com a sua vida. No versículo 27 diz, faz mais uma referência. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Versículo 28.
E por que se preocupam com o que vão vestir? Versículo 31. Portanto, não se preocupem. E versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Né? Então, há um destaque, há uma força nesse texto, onde a máxima é não se preocupar. Por quê? Porque a preocupação já fala se ocupar de algo que às vezes nem aconteceu ainda. Mas a preocupação, ela gera em nós um sentimento de ansiedade. Um sentimento de ansiedade que é aflitivo, é um sentimento aflitivo comum em todos os seres humanos. Alguns conseguem controlar muito bem esse estado emocional de uma maneira muito fácil. Mas na maioria das pessoas a gente vive preocupado. A gente vive ansioso, às vezes por grandes coisas, natural, mas às vezes também por pequenas coisas. Todos nós, de alguma maneira, ficamos preocupados, não é mesmo? Estou preocupado. Será que vai dar? Será que não vai? Aquilo será que vai acontecer? Será que não vai? Como é que vai ser esse projeto que eu estou elaborando? Vai dar certo? Então, temos ansiedade. E como eu já comentei, alguns controlam muito bem a sua preocupação e a sua ansiedade. Outros não só não conseguem lidar com essa sensação, mas ainda amplificam esse estado, a ponto de a própria ansiedade se tornar uma doença. O estilo de vida que a gente leva nessa nossa região ocidental, ela acaba nos pressionando, né, a trabalharmos de maneira mais rápida, a gestarmos resultados imediatistas, a apresentar soluções de improviso. Tudo é para ontem. Tudo tem que ser para agora, tem que ser para já. Né? Durante esse processo, é assim, impossível que o ser humano não se questione se ele é capaz, se ele conseguirá e se ele é bom o suficiente para fazer. Não é? A expectativa para que tudo corra bem, ela em si cria em nós um tipo de sensação apreensiva dentro do nosso cérebro. E a consequência pode ser exatamente o oposto do que se deseja. Como a pessoa quer tudo certo, ele projeta, às vezes, para o futuro, um tipo de imagem de que tudo vai dar errado. De que tudo vai dar errado antes mesmo de começar. E aí, esse sentimento que é assim, terrível, né? Terrível, ele começa a trabalhar um setor específico da nossa vida. Depois, acaba se estendendo por uma série de aspectos, de circunstâncias do nosso existir, a ponto de se fazer uma pergunta assim, simples, né? A pessoa chega para você e diz assim: você está bem? Né? Já chegaram para você e disseram assim: você está bem?
E essa pergunta, às vezes, passa para essa pessoa que, às vezes, não está bem, ou alguma coisa está acontecendo, um sentido, às vezes, opressivo, né? Para aquele que sofre, assim, de uma preocupação ou de uma ansiedade extrema, que pode até se transformar num tipo de transtorno de ansiedade. Para você ter uma ideia, olha só, né, dados recentes de uma organização de pesquisa internacional diz que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Sabia disso? São mais de 20 milhões de brasileiros que convivem com a ansiedade. Você se sente uma pessoa ansiosa? Isso, ansioso demais. Vivo preocupado. Né? Porque esse sentimento aqui, ele tem momentos que ele toma conta da pessoa, assim, que ela se sente completamente estrangulada pela vida. Por qualquer coisa. Tem gente que de tão ansiosa que fica, preocupada, que quando ela está num momento de bastante tranquilidade, ela não tem com que se preocupar com nada. Mesmo assim, ela se preocupa. Conhece gente assim? É isso. Não tem nada para se preocupar, mas ela fica preocupada. Né? E quando, às vezes, está tudo bem, né? Está tudo bem, ela fica ansiosa, ela se preocupa, mas está tudo bem. Né? Elas pensam, se as coisas estão... Não há nada que esteja tranquila, ela pensa assim, que esteja tranquila agora, que não possa ficar... numa coisa conflituosa daqui a pouco. Então ela não consegue acalmar o coração. Você é assim? Tamanha ansiedade da qual nós estamos vivendo nos tempos atuais. Mas é preciso dizer uma coisa, que na verdade, um pouco de ansiedade é normal. Um pouco de ansiedade faz parte, é normal. É normal e é bom porque ele cai no campo do equilíbrio. Você equilibra, a vida é assim. Fiquei um pouquinho, né? Mas faz parte. Está dentro do campo da normalidade. É algo bom. Você, quando vai, por exemplo, fazer os jovens aí, né, vão fazer uma entrevista de emprego. Por exemplo, vai fazer um Enem, né? Um vestibular. Quem sabe você tem um negócio para fechar esta semana, alguma coisa que você vai fazer. Aí você tem um grau de ansiedade normal. Né? Você fica um pouquinho preocupado, mas você está no controle ali, faz parte. Então, existe um nível aceitável, bom, da ansiedade na nossa vida. O problema é, assim, quando você vive num estado de constante alerta. Este é o problema. Um estado de constante alerta e ansiedade e preocupação. Esse tipo de ansiedade é o que desestabiliza você. Sufoca. É o tipo de ansiedade que vai assim drenando as suas energias, vai deixando você doente, você vai ficando emocionalmente abatido, você vai perdendo a esperança, você vai tirando a alegria, você não vive mais feliz.
vai anulando a sua saúde física, psicológica, emocional e até espiritual. Isso pode levar a um risco muito alto de depressão, de burnout, podendo chegar até ao suicídio, o que acontece. Então, nesse texto aqui da palavra de Jesus, ele diz, não se preocupem. Ele está batendo nessa tecla aqui. Não é um conselho que ele está dando. Jesus aqui nesse texto, ele não está dando para você uma dica. Ele está dando uma ordem. Não se preocupem. Então acompanhem comigo aí o versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Vejam, Jesus, ele começa esse versículo aqui com um por isso. Está lá escrito, por isso. Mas por isso o quê? Né? E se você então, Jesus está falando de uma ideia anterior que estava acontecendo, e ele está fazendo uma conclusão de um pensamento dele aqui. E quando ele fala de não se preocupar, ele também fala de algo significativo que vem antes. E o que ele diz antes, que é tão significativo assim? Aí você se reporta para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Porque antes de falar sobre ansiedade, Jesus alerta aos discípulos sobre o perigo deles terem o dinheiro como um Deus funcional na vida deles. Onde todas as esperanças estão arraigadas no dinheiro. Toda a segurança, toda a vida está segura ali. O dinheiro passa a ser o seu Deus. Tem um político filósofo inglês chamado Francis Bacon. E ele disse o seguinte, que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Enquanto ele serve você, está tudo bem. Você cuida, você manda, você administra, mas quando você se perde nisso, ele passa a ser o seu patrão e o seu Deus. E isso começa a gerar preocupações, ansiedade, porque o dinheiro se torna um Deus, um ídolo. E ídolo nos reporta ao que Deus, mais abomina, que é o quê? A idolatria. Passamos a idolatrar o dinheiro como Deus. E aqui reside a instalação completa do preocupar-se. Jesus liga esses dois assuntos para dizer que tudo, não só o dinheiro, que é apenas um exemplo que ele usou aqui, mas tudo, o casamento, os meus filhos, o bem que eu adquiri, o carro novo, o curso que eu fiz. Quando tudo isso se torna o seu apego como esperança de vida, e isso é tudo para você, e você diz, se me faltar, não sei o que pode acontecer. O que Jesus está dizendo aqui é que tudo
que vira na sua vida alvo de adoração e passa a ocupar o lugar de Deus, Jesus vai chamar isso de idolatria. Se eu acredito que felicidade, a minha segurança, o meu bem-estar, a minha identidade, depende do meu casamento, depende dos meus filhos, depende do meu dinheiro, do meu ministério, ou seja, lá o que for, eu vou constantemente me relacionar com estas coisas de maneira ansiosa e possessiva, porque eu não posso perder essas coisas, e eu não passo a criar, assim, nos meus filhos, no meu casamento, um tipo de ídolo que me escraviza e que me mata. Algumas ansiedades que nós sentimos, gente, são resultado de um falso Deus. De um falso Deus que está na nossa vida, que tomou conta da nossa mente e do nosso coração. Mas a ansiedade tem muitas origens, né? E é importante entender as suas raízes, o lugar de onde elas vieram, a causa, para a gente poder enfrentá-las. E essas origens de preocupações são infinitas. Eu quero citar algumas delas aqui para efeito de entendimento e de procedimento no final, né, de coisas de atitudes que a gente pode tomar. A primeira delas é a tecnologia. A tecnologia facilitou. Ainda bem que existe a tecnologia. Facilitou a vida em muitos aspectos. Mas, por incrível que pareça, essa tecnologia nos roubou um tempo muito grande. O smartphone hoje é um exemplo disso, de como a tecnologia veio facilitar a nossa vida e, ao mesmo tempo, nos tirou o sossego, o tempo de descanso que poderíamos ter. É incrível que tem hoje uns alertas, né, nos celulares, que quando chega, não sei se as pessoas instalam, como é que é isso, né, mas quando chega ali por volta das 9 horas, vem um recado lá: agora está na hora de você desligar. Desligue-se neste momento. Eu vi esse aplicativo, não sei se é um aplicativo, mas está lá. A outra, segunda causa da ansiedade, da preocupação, é a quantidade ou o excesso de informação que gera essa ansiedade dentro de nós. Você está vendo informação o tempo todo e tudo superficial, né? Porque você vê, você não investiga se é realmente aquilo. Não, a internet disse. Mas disse o quê? Como é que é isso? Ninguém vai a fundo naquilo, né? Tá dizendo? Mas e daí? Não, mas eu viu aonde? No Instagram. Tá tudo bem, mas é tudo superficial. Não se faz mais nada com profundidade. O livro do Augusto Cury, intitulado Ansiedade, e ele vai ali explanar sobre como combater este mal. O título do livro é Ansiedade, como combater o mal do século. E quando ele aborda sobre o tema síndrome do pensamento acelerado, ele diz em seu livro que nós recebemos tanta informação nos tempos de hoje, mas tanta carga de informação, que a mente não desliga em momento algum.
E muitas pessoas estão ficando doentes por causa disso. E quando a nossa mente não desliga, o nosso corpo também não desliga e não descansa. Então, pense sobre isso. Pense na sua mente como um motor. Se você trabalhar com a sua mente o tempo todo, o dia todo, em alta velocidade, você vai colapsar. Você vai adoecer. A terceira causa é que é o chamado ditadura da felicidade. Quem não quer ser feliz? Não é mesmo? Todo mundo. Porém, essa questão da felicidade, ela nos atropela também. Ela foi dificultada, né, com essa ascensão que houve das redes sociais. Porque nas redes sociais, nós temos um universo perfeito, onde todo mundo está bem, o tempo todo, onde todo mundo está feliz, e onde todo mundo está curtindo o tempo todo. É o lugar onde a gente tem, assim, que estar curtindo a felicidade dos outros o tempo todo. Pô, ele está bem de novo, mas está bem de novo, está bem. Você só vê coisas boas ali. E isso daí, de tal modo que a gente fica pensando, como que eu não consigo ser feliz desse jeito aqui? Eu queria ser que nem esse pessoal que se mostra aqui. Como que ela consegue? Isso vai gerando em nós um tipo de infelicidade tremenda na nossa vida real. A ditadura da felicidade impõe em nós o contrário, a infelicidade. O livro também intitulado aí, Sociedade do Cansaço, é um livro que foi escrito pelo filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E a tese dele é basicamente essa, que os grandes problemas que temos na sociedade do século XXI é o excesso de positividade. Mas o que seria isso? É aquilo que é pregado na autoajuda, a atividade do desempenho. Ou, assim, todo mundo pode tudo. É o mundo onde todo mundo pode ser feliz, mas como ele diz aqui no seu livro, que tudo isso tem trazido, na verdade, um cansaço. Como eu ouvi uma expressão, o infarto da alma é o cansaço. Eu quero ser feliz, mas eu não consigo. Eu quero ser feliz, mas eu não consigo dentro dessas categorias que são defendidas nesse mundo contemporâneo que estamos vivendo, onde diz a mim que eu posso, que eu consigo, que eu resolvo, eu só preciso acreditar em mim mesmo, eu tenho que ter determinação. Isso causa ansiedade, preocupação neste mundo capitalista ocidental. E em quarto aqui, causa última aqui, importante, é a carência afetiva. É uma importante causa da ansiedade e da preocupação. Dentre, assim, as principais perguntas de como fazer,
Há algum tempo atrás, eu estou citando isso aqui de novo, as pessoas acessando o Google fizeram essa pergunta: como fazer? Né? E sabe qual foi a resposta? Essa foi uma das perguntas mais pesquisadas no Google, um tempo atrás aí. Como fazer, a pergunta foi essa: como fazer com que as pessoas gostem de mim? Dentre as principais perguntas deste como fazer, que entraram para esta lista de coisas mais pesquisadas, sabe, essa pergunta aqui foi bombástica. Quer dizer, há muitas pessoas carentes, buscando ajuda, e sabe quando a gente está profundamente carente, né? Nós queremos, dar 100% de nós o tempo todo. E por uma razão simples. Porque nós queremos admiração, nós queremos o respeito, nós queremos o reconhecimento, nós queremos o amor das pessoas. O grande problema é quando a nossa motivação é essa, quando essa é a nossa motivação, nós queremos este reconhecimento, nós geralmente não temos, às vezes, o retorno esperado daquela pessoa que nós estamos tentando impressionar. Então ficamos preocupados e ansiosos. Essas são algumas das origens da ansiedade. Existem muitas outras. Mas para quebrar este ciclo da ansiedade na nossa vida, nós precisamos, então, fazer uma coisa: parar para ouvir Jesus. Ele pode trazer uma resposta legal para a gente. Né? Parar para ouvir Jesus. Quando você faz isso, você vai captar as diretrizes de Deus para a sua vida. Você vai ter uma orientação nova. Você vai poder ter uma perspectiva de vida diferente. Quando você começa a ouvir o que Deus e o que Jesus tem a te ensinar. E para concluir aqui, preste atenção no que Jesus diz no final do seu pensamento. E se você quiser, assim, ter uma trajetória na sua vida de forma diferente e banir a ansiedade do seu coração, você precisa muito aprender a confiar na palavra que Deus traz para você. Precisa muito aprender a confiar na Bíblia Sagrada, porque está cheio de orientações divinas que modificam a nossa forma de ser e de viver melhor. E o versículo 33 diz: mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão buscando serão acrescentadas. Promessa de Deus. Está escrito. Dentre as muitas coisas, ou causas da ansiedade, tudo o que eu preciso para quebrar esse ciclo de preocupações é confiar. E dizer: se eu buscar primeiro o reino de Deus, tudo que eu acho que eu preciso, Deus está dizendo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Acrescentadas por quem? Pelo próprio Deus na sua vida. As coisas pequenas e até as coisas grandes
Quem sabe estão os seus sonhos lá dentro do seu coração. E ele diz, todas essas coisas que você precisa serão acrescentadas em sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Eu li uma frase esses dias aí que dizia o seguinte, se eu não tenho aquilo que desejei diante de Deus, é porque ainda não foi necessário. Deus prometeu suprir necessidades. E uma que com certeza Ele quer nos dar, mediante as suas próprias orientações, é arrancar do nosso coração o medo, a ansiedade e toda preocupação. Porque Ele repetidamente vai dizer nesse texto que nós lemos, não se preocupem, então em nome de Jesus, e tomando posse do que está dito aqui, comece, gente, hoje a depositar toda a sua confiança em Jesus. Entregue o teu caminho a Deus, conforme nós lemos o Salmo hoje, porque Ele tem cuidado de você. E não se preocupe, porque quando você confia, você tem atrelado junto ao seu lado, pareado a você, a presença do próprio Deus, dizendo, fica comigo, porque eu estou junto de você, eu vou te carregar. E quando você não puder andar, eu vou te carregar no colo. Porque Ele é o teu Deus, que cuida de você. Buscar o reino de Deus é entregar-se ao amor de Jesus. É receber o Cristo como o Senhor, o Salvador da sua vida. Quem sabe você está cansado. E a palavra que eu tenho para você é essa. Se renda ao amor de Jesus. E para que você possa ter um bom começo. Sabe por quê? Porque esse Jesus, Ele atravessou todas as barreiras da existência para te alcançar e para te dar uma alternativa boa de vida e de vida eterna. Ele foi até o fim. Se tem alguém que passou e que tinha todos os motivos para ter crise, ansiedade e preocupação, era Jesus. Porque ou o homem para passar pelo que passou. Mas ele foi até o fim. Ouvi essa semana também uma frase que dizia assim, que hoje eu tenho um tipo de crise, amanhã eu tenho outro tipo de crise, depois de amanhã, semana que vem, outro tipo de crise. Mas saiba de uma coisa, Deus nunca tem crise. Deus nunca passa por crise. E este Deus que não passa por crise, pode lidar com as tuas crises de ansiedade, de preocupação, de medo e de dor. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é perfeito, Ele é Senhor, e é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Então, comece pelo começo. Quais são os erros que você tem cometido? Quais os pecados que você tem cometido? É hora de ouvir a palavra de Deus que diz assim, eu fiz tudo por vocês. Então arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos pecados que já se tornaram, quem sabe, vícios. E venha para Jesus e diga, a partir de hoje, Senhor, eu quero lançar toda a minha ansiedade diante da Tua presença. Eu quero viver segundo o Teu parecer. Eu quero confiar que o Senhor pode todas as coisas na minha vida. E Ele pode. E quando fazemos isso, as demais coisas são acrescentadas. Então, quando você voltar para casa hoje, e Deus vai voltar com você para casa, para te cuidar, que Ele faz isso, Ele nunca vai embora, Ele vai estar com você em todo momento. Chegando em casa hoje, faça o seguinte, faça um chazinho de camomila e acalme o teu coração.
Tome esse chazinho bem tranquilo, né? Deixa o teu espírito acalmar. E depois de você tomar esse chá de camomila, você faça uma oração a Deus. Pai, me ajuda a entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Me ajuda a depositar nas tuas mãos aquilo que está trazendo ansiedade para o meu coração. Tira de mim, Pai, a partir de hoje, as ansiedades da minha alma. Se lembre dessas palavras. Sabe por quê?